Nesse vídeo, eu vou resolver com você a prova da Guarda Civil Municipal do município de Osasco, da Banca Vunesp. Nós temos aqui algumas questões, elas cobram os conteúdos mais comuns nos editais da Vunesp, mas para cada questão eu vou dizer qual o conteúdo abordado. Assim você consegue conferir se faz parte do edital que você está estudando ou não. Ou ainda, você consegue saber qual conteúdo você precisa aprofundar ou não, né? Então, vamos começar. Questão 16 da prova, então, nossa primeira questão. Em um depósito, há 120 caixas, das quais 3/5 são de papelão, 33 são de plástico e as demais de madeira. Em relação ao número total de caixas, as de madeira correspondem a... Bom, essa é uma questão que aborda o conteúdo de fração. Às vezes vem no edital, aparece como números racionais, tá? Mas fração. Bom, a gente tem 120 caixas, das quais 3/5 são de papelão. Então, eu vou descobrir primeiro quantas caixas são de papelão. Para isso, eu vou calcular 3/5 de 120. E como eu calculo 3/5 de 120? Eu troco esse D por uma multiplicação. E agora é uma multiplicação de fração. Só que a primeira é 3/5 e a segunda, o denominador é 1. E como que eu multiplico fração? Você multiplica os numeradores e os denominadores, tá? Mas, para os cálculos ficarem um pouquinho menores, eu vou simplificar. E como que eu simplifico? Eu vou dividir aqui os 120 por 5. 120 por 5 dá 24 e 5 por 5. Então, você divide numerador e denominador pelo mesmo número, tá? Qualquer número diferente de zero, desde que seja um numerador e um denominador. Então, vai ficar 3 vezes 24, que é 72. No denominador fica 1 vezes 1, que é 1. Então, resposta 72. Eu tenho, então, 72 caixas que são de papelão, 33 de plástico e o restante de madeira. Então, agora eu consigo descobrir quantas são as de madeira, porque eu tenho 72 caixas, que eu acabei de calcular, mais as 33, que o enunciado diz que são de plástico. Isso aqui já me dá 105 caixas, mas ao todo eram 120. Então, isso significa que nós temos 15 caixas que são de madeira. Bom, agora, o que o enunciado pede? A fração correspondente às de madeira. São 15. E como que eu vou encontrar essa fração? Vou fazer assim, ó. São 15 caixas de uma determinada quantidade que são de madeira. E eu quero saber essa fração. Então, veja só, eu escrevi no começo assim, ó, 3/5 de 120, certo? E isso aqui eu sei que deu 72. Eu vou usar esse raciocínio aqui. Só que agora é uma fração que eu ainda não sei, de uma determinada quantidade, que é o 120, e vai dar igual a 15. Entendido? Então, eu tenho uma fração que eu não sei qual é e é exatamente o que eu estou buscando. Então, eu vou escrever assim, uma fração de 120 unidades vai ser igual a 15. Ali eu troquei o D por uma multiplicação, então eu vou trocar
Só que vai ficar assim, ó. Esse x vezes, eu vou usar o ponto para multiplicação, igual a 15. Só que é a mesma coisa que 120x igual a 15, tá? E como que eu acho o x? Eu vou dividir tudo por 120. Então, vai ficar assim, 15 de 120. Essa é a fração. Mas se você voltar no enunciado, não existe essa resposta. O que eu posso fazer? Posso simplificar. E como que eu simplifico? Eu divido numerador e denominador pelo mesmo número. Então, eu vou dividir por 5. Eu vou encontrar 3 e 24. Agora, eu posso dividir tudo por 3. E se eu divido por 3, vai dar 1 e vai dar 8. Então, a fração correspondente é 1/8. Tá aqui. Essa é uma maneira de se resolver, tá? Não significa que seja única ou a mais simples, enfim, é uma possibilidade, tá bom? Questão 17. Em uma empresa, 30% dos funcionários têm idade superior a 60 anos e entre eles 20% estão de licença. Dos demais funcionários, apenas 6 estão de licença médica, o que corresponde a 4% do total de funcionários da empresa. O número de funcionários com idade superior a 60 que estão de licença médica é... Veja, a informação importante que vai nos dar a dica de como resolver é essa aqui, ó. 4% dos funcionários equivale a 6 funcionários. Então, eu posso escrever assim, ó. 4% equivale a 6 funcionários. Eu queria saber quantos funcionários tem essa empresa. 100%. E 100% equivale a X. Agora, eu vou escrever essas razões, porque eu vou resolver por regra de 3. Então, eu vou escrever assim, ó. 4 está para 100, assim como 6 está para X. Agora, como é uma proporção, eu posso multiplicar assim, ó, tá? E eu vou escrever o seguinte, 4 vezes X, 4x. E 6 vezes 100, 600. Então, se eu dividir tudo por 4, 150. O que significa 150? A quantidade total de funcionários. Mas dessa quantidade total de funcionários, 30% tem mais de 60 anos. Então, eu vou descobrir quantos tem mais de 60. Como? Assim, ó. 30% de 150. Mas a gente já sabe que esse D eu vou trocar por uma multiplicação. Então, fica assim. Aqui embaixo é 1. Posso multiplicar o numerador com numerador, denominador com denominador, mas eu também posso simplificar se eu quiser. Eu posso dividir 150 por 50. Aqui dá 3, e se eu dividir por 50, aqui dá 2, ó. Daí vai ficar 30 vezes 3, 90. E 2 vezes 1, 2. E isso aqui é a mesma coisa que 45. Então, eu tenho 45 funcionários que têm mais de 60. Mas ainda tem uma outra informação, que 20% é que está de licença médica. Então, esse 150 aqui é o total. Esses 45 é quem tem mais de 60. E agora, quem está de licença? Quem está de licença, 20% de 45. E aí é só fazer 20 vezes 45 e o resultado divide por 100, tá? Resposta 9. Então, eu tenho 9 pessoas que têm mais de 60 e que estão de licença. Então, o número de funcionários com idade superior a 60 e licença médica, 9. Bom, essa é uma questão que cobrou porcentagem, mas nós resolvemos por meio da regra de 3, tá? E
também utilizei equação, porque esse pedaço aqui, ó, essa parte aqui, ó, você acaba caindo em uma equação. Então, porcentagem é o conteúdo mesmo da questão, mas nós resolvemos por regra de 3 e utilizamos ali equação. Próxima questão. Uma determinada máquina produz 8 metros de fio em 3 minutos. O tempo necessário para essa máquina produzir 520 metros desse fio será... É uma questão de regra de 3, tá? 8 metros de fio em 3 minutos. O tempo necessário para essa máquina produzir 520 metros vai ser X. Quando a gente resolve a regra de 3, nós precisamos analisar se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Na prática, isso quer dizer assim, se você aumenta o tempo, aumenta a produção de fios. Ou, isso é diretamente proporcional. Se eu aumento o tempo e diminuo a produção, seria inversamente proporcional. Repare aqui o seguinte. Essa máquina, ela produz 8 metros em 3 minutos. Eu quero muito mais metros. Eu aumentei muito a quantidade de metros. O que vai acontecer com o tempo? Eu vou aumentar o tempo também. Então, são grandezas diretamente proporcionais. E como que nós resolvemos isso? Nós vamos escrever as razões na mesma ordem que elas estão ali, ó. 8 para 520 está para 3, assim como 3 está para X. Se fosse inversamente proporcional, a gente inverter, não ia ficar 8 para 520, ia ficar 520 para 8, tá? Se tiver dúvidas aqui, pesquise no canal por regra de 3. Tem muito vídeo abordando esses assuntos e ainda com questão da VUNESP, a mesma banca aqui, tá? Agora vamos lá. Como que a gente resolve? Multiplica. 8 vezes x vai ser igual a 520 vezes 3. Então, 8x, vou fazer aqui do lado. 8x é igual a 520 vezes 3. Isso dá 1.560. Para eu achar um x, divido tudo por 8. E se eu dividir tudo por 8, eu descubro que são 195 minutos. Porque o tempo aqui estava em minuto. Não tem essa resposta. Então, veja, muitas vezes o edital pede grandezas e coloca em tempo lá. Uma das grandezas é tempo, né? Então, aqui eu tenho uma medida de tempo. Nós vamos ter que converter essa medida, né? 195 minutos. Eu quero saber quantas horas tem e quantos minutos tem, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos dividir 195 por 60. Porque 1 hora tem 60 minutos. O que eu encontrar aqui vai ser o tempo em horas, tá? E o resto vai ser o tempo em minutos, tá? 195 divididos por 60, eu sei que vai dar 3, porque 3 vezes 6 dá 18, então dá 180. Então, vai dar 3 horas, isso dá 180. E vai sobrar aqui, para 195, sobra 15. Então, são 3 horas e 15 minutos. 3 horas e 15 minutos. Portanto, D. Próxima questão. Essa é uma questão que envolve o conteúdo de razão. Veja que o próprio enunciado indica que é razão. Você vai ver, junto comigo. Ó. Para contratar novos funcionários, a empresa realizou uma prova de seleção para os 80 candidatos interessados. Se a razão do número de candidatos aprovados para reprovados
nessa prova foi 3 para 5, então o número de candidatos aprovados foi. O próprio enunciado traz a palavra razão, então não tem como você ficar em dúvida se é ou não, tá? São 80 candidatos e a gente vai ter aprovados e reprovados. Para facilitar o nosso entendimento, eu vou dizer o seguinte, que a quantidade de candidatos aprovados mais a quantidade de candidatos reprovados, isso me dá um total de 80. Porque eram 80 candidatos, das duas uma, ou aprova ou reprova. Mas tem uma outra informação importante. A razão do número de candidatos aprovados para reprovados é 3 para 5. Então, eu posso escrever o seguinte, aprovados para reprovados é igual 3 para 5. A gente lê assim, A está para R, assim como 3 está para 5. E isso aqui é um sistema de equações, que eu posso resolver por adição, por substituição, comparação. Tem várias maneiras de se resolver, tá? Eu vou resolver aqui por substituição, mas você pode resolver de outra maneira. Se você não gosta do método de substituição, se você tem dúvida na resolução de sistema, pesquise aqui no canal por sistema. Mas se a sua dúvida é quanto à razão, também temos vídeos que trabalham sobre razão. E boa parte das questões recaem no sistema, tá? É 2 em 1 aqui. Uma questão com 2 conteúdos diferentes. Bom, para resolver por substituição, eu vou fazer o seguinte. Eu vou primeiro multiplicar aqui, ó. E eu vou encontrar a seguinte igualdade, ó. Eu vou encontrar que 5A é igual a 3R. Vou deixar assim por enquanto. Mas daqui, ó, desta primeira equação, eu sei que eu posso escrever, né? Eu posso isolar o R. E eu escrevo assim, ó. R é igual a 80 menos A. Cuidado com o sinal. Então, agora, onde tem R, eu escrevo o quê? 80 menos A. E vai ficar assim, ó. 5A é igual a 3R, 3 vezes 80 menos A. E agora, 5A é igual. 3 vezes 80, 240. Menos 3A. Bom, esse 3A do outro lado, mais 3A. Então, vai ficar com 5, vai dar 8A. Igual a 240. Divido por 8. E eu sei, então, que A é igual a 30. Bom, se eu tenho 30 pessoas aprovadas, eu automaticamente sei as reprovadas. Porque como eu tinha 80 pessoas, reprovadas 50. E o que o enunciado pede? O número de candidatos aprovados. 30. Tá aqui, respondido então. Próxima questão. No auditório de uma empresa, estão reunidos menos de 80 funcionários, que serão divididos em grupos de modo que cada grupo fique com o mesmo número de funcionários e nenhum funcionário fique de fora dos grupos, ou seja, todos eles envolvidos. Nessas condições, é possível formar grupos de 4 em cada um deles, ou com 5 em cada um deles, ou com 6 em cada um. O número de funcionários presentes é... Veja, vou te dar 2 caminhos para fazer essa questão. Se nós podemos formar grupos com 4 funcionários, é porque eu tenho 4 funcionários, ou 8, ou 12, ou 16, e assim por diante. Se eu posso fazer grupos com 5, é porque eu tenho 5, 10, 15 ou 20 funcionários e assim por diante. Com 6, mesma coisa. 6, 12, 18. E eu vou continuar essa lista aqui até que eu tenha
o mesmo número na primeira linha, o mesmo número na segunda linha e o mesmo número na terceira linha. Se quando eu encontrar esse número, quer seja 30, 50, vai ser um número menor que 80. Essa vai ser a quantidade de funcionários presentes nesse auditório. Funciona? Funciona. Qual é o inconveniente? Posso demorar muito tempo, porque aqui são 80 funcionários, menos de 80, mas eu poderia ter 600 funcionários. Impossível? Não, mas seria muito trabalhoso, tá? Agora, uma outra saída, um outro caminho, talvez até mais rápido, né? Mas demanda um conhecimento aqui. Isso aqui são múltiplos. Então, nós estamos falando deste conteúdo. Múltiplos. Então, essa é uma questão que aborda o conceito de múltiplos. Dúvidas sobre isso? Tem no canal também. Tem vários vídeos tratando de múltiplos. Múltiplos de 4, múltiplos de 5 e múltiplos de 6. E eu quero encontrar um número que seja múltiplo de 4, 5 e 6 ao mesmo tempo. Para isso, nós vamos determinar o menor múltiplo comum desses números. O MMC, mínimo múltiplo comum. E como que eu faço isso? Eu escrevo aqui os números que eu tenho, 4, 5 e 6. Coloco um traço e eu vou dividir pelos números primos. Você pode ter esquecido, mas você vai gravar alguns números primos que vai ser chave para a gente utilizar aqui. 2, 3, 5 e 7. Às vezes precisa mais, mas por enquanto tá bom esses. Vou dividir por 2, que é o menor deles. 4 por 2 dá 2. 5 não vai dar um número, uma divisão exata. E 6 vai dar 3. Como eu tenho 2 aqui, vou dividir por 2 de novo. Vai dar 1, 5 não dá a divisão exata e 3 também não. Agora eu divido por 3. Próximo número primo, tá? 5 não deu ainda e 3 vai dar 1. Próximo número primo vai ser o 5. Vai dar 1 e 1. Que é 1. Agora, eu multiplico estes números que eu encontrei aqui. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, vezes 5, 60. Então, esse é o número que eu vou encontrar aqui, tá? É o 60. O número de funcionários presentes nesse auditório é 60. Próxima questão. A distância entre as cidades A e B é 154 quilômetros. Entre elas, há um posto da Polícia Rodoviária e um posto de combustíveis, conforme mostra a figura. Sabendo que a distância entre o posto de combustíveis e a cidade B é 5 vezes a distância entre o posto da Polícia Rodoviária e o posto de combustíveis, tá aqui. Então, a distância entre o posto de combustíveis e a cidade B é igual a... Veja, o enunciado poderia trazer apenas o desenho e as informações ali de 82, 144. Não precisava ter colocado X e 5X. A banca colocou isso para facilitar, tá? Veja, a informação que eu tenho aqui, 154 quilômetros vai de A a B. Mas se eu olhar na linha de cima, eu sei que 82 mais X, mais um outro pedaço que mede 5X, tudo isso é 154. Pronto, isso é uma equação do primeiro grau. Então, o conteúdo abordado aqui, equação do primeiro grau. E como que eu resolvo? Bom, nós vamos deixar tudo que tem X do lado esquerdo e os números vão para o lado direito. Então, eu tenho aqui do lado esquerdo 6x, que é igual a 154 menos 82. Se você tem dúvida quanto a esse sinal, sugiro que você assista os vídeos aqui no canal sobre equação do primeiro grau, tá? 6x vai ser igual a 154 menos 82. Isso é 72. Divido tudo por 6 e eu encontro o valor de x, que vai ser 12. Repare que a letra A é 12. Mas veja que o enunciado pede a distância entre o posto e a cidade.
A distância do posto até a cidade é 5x. Então, 5 vezes 12. Portanto, 60. Vamos para mais uma questão que envolve equação. Uma pessoa comprou garrafas de suco e de refrigerante no total de 15 unidades. Se o número de garrafas de suco foi igual a 2/3 do número de garrafas de refrigerante, então o número de garrafas de refrigerante superou o número de garrafas de suco. Eu tenho uma informação importante ali que é garrafas de suco com garrafas de refrigerante deu um total de 15 unidades. Então eu vou escrever assim: garrafas de suco mais garrafas de refrigerante vai dar um total de 15 garrafas. A outra informação diz o seguinte: garrafas de suco equivale a 2/3 da garrafa de refrigerante. Então, garrafas de suco equivalem a 2/3 das garrafas de refrigerante. Juntos, essas duas equações, elas formam um sistema, tá? Que é um sistema de equações que você pode resolver por substituição, por comparação e assim por diante, tá? Eu vou acabar resolvendo por substituição, mas para uma maneira mais rapidinha, ó, eu vou pegar isso aqui e vou colocar no lugar de S. E vai ficar assim, ó, 2/3 de R mais R igual a 15. Eu não posso somar 2/3 com 1R porque os denominadores não são iguais. Então, aqui a gente tem que ter o mesmo denominador, que vai ser o 3. Eu já te conto por que eu escolhi o 3, tá? Você vai pensar assim: era 3, continuou 3. Multipliquei por 1. Então, em cima fica 1 vezes 2R, que é 2R. Agora, aqui, ó, era 1. Virou 3. Então, multipliquei por 3. 3 vezes R, 3R. E aqui era 1. Virou 3. Até porque eu multipliquei por 3. Vezes 15, 45. Por que eu fiz isso? Porque agora eu posso somar. Porque agora eu tenho o mesmo denominador. Entendeu? Por isso. Agora eu nem preciso mais desse denominador. Vou ficar assim, ó. 2R mais 3R igual a 45. Então, 5R é igual a 45. Divido tudo por 5. E R é igual a 9. Então, eu tenho 9 garrafas de refrigerante. E se eu quiser saber as de suco? Bom, as de suco você consegue descobrir de cabeça. Olha aqui, ó. Suco mais refrigerante tem que ser 15. Quantas que faltam aqui? Suco vai ser, então, igual a 6. O que o enunciado pede? Cuidado. O número de garrafas de refrigerante superou as garrafas de suco em... Volta lá, ó. Um é 9 e o outro é 6. Superou em 3 unidades. Quase acabando. Uma família comprou determinado número de litros de álcool gel nos 5 primeiros meses do ano de 2020. O gráfico mostra algumas informações sobre o número de litros comprados por mês. Na média, foram comprados 8 litros por mês. O número de litros comprados em abril superou o número de litros em fevereiro. Então, eu preciso descobrir primeiro abril. Bom, o conteúdo que está aqui é média. Média não cai em todas as provas da VUNESP, tá? Mas muito simples esse conteúdo de média aritmética. O que significa média, né? Nós vamos somar todos os números dados e dividir pela quantidade. Então, a média aqui é 8 do mês de janeiro, mais 5 de fevereiro,
mais 7 de março, mais x de abril, que eu não sei quanto é, mais 8 de maio. Se eu dividir tudo isso aqui por 5, porque são 5 meses, eu tenho a média. E segundo o enunciado, a média é 8. Se eu resolver isso aqui, eu acho o valor de x. Só vou organizar primeiro aqui, eu tenho 8 mais 5, mais 7, mais 8, dá 28. Mais x sobre 5 igual a 8. Só que esse 8 não tem aqui, denominador é 1, né? E você já sabe que a gente pode multiplicar assim, né? Aqui e aqui. Então, 28 mais x vezes 1 é o mesmo 28 mais x. E 5 vezes 8, 40. Então, x vai ser igual a 40 menos, cuidado com o sinal, 28. Então, x vai ser igual a 12. Ótimo. Em abril, 12. Não tem essa resposta. Mas não tem por um problema muito simples. Olha o que o enunciado pede. O número de litros comprados em abril superou fevereiro. Fevereiro são 5, abril são 12. Então, superou em quantos? Superou em 7. Próxima questão. Essa é uma questão que envolve área e perímetro. Então, confere aí no edital que você está estudando se esses conteúdos são contemplados, tá? Uma sala quadrada com 36 metros quadrados de área foi reformada, tornando-se uma sala retangular, de modo que sua largura permaneceu a mesma, mas o comprimento foi aumentado, conforme mostra a figura. Se após a reforma o perímetro aumentou 4, então a área aumentou. Então, vamos lá. Área é o espaço ocupado por esta figura. E perímetro é a medida do contorno desta figura, tá bom? Então, área é o espaço ocupado e perímetro vai ser a medida do contorno. O que diz o enunciado? Que esta sala quadrada tinha área 36. Opa! Como é que eu calculo a área de um quadrado? Eu multiplico as duas medidas, base vezes altura. Só que no quadrado, os dois lados têm a mesma medida. Todos, né? Têm a mesma medida. Então, aqui mede 6 e aqui mede 6. Porque 6 vezes 6 dá 36. Então, a medida do lado dessa sala é 6, que também é 6. E o que diz o enunciado? Que teve uma reforma, né? E que opa, ficou ruim aqui, né? Teve uma reforma, aqui continuou 6, mas o perímetro aumentou 4. Qual era o perímetro antes? Então, vamos analisar o perímetro. O perímetro antes é 6 mais 6 mais 6 mais 6. Era 24. Qual é o perímetro agora? O perímetro agora, ele aumentou 4. Então, o novo perímetro, vou chamar assim, perímetro novo, né, da sala ampliada. Ele vai ser 24 mais 4. Então, o novo perímetro é 28. Agora, pensa comigo. Perímetro é essa medida aqui, ó. Quanto que mede o lado maior? Porque aí, quando eu somar tudo, tem que dar 28. Esse lado maior, então, ele mede 8. Por que 8? Porque 6 mais 8 mais 6 mais 8 tem que dar o 28, tá? Então, eu já sei quanto mede o perímetro. Já sei quanto mede os lados. Falta descobrir a área, porque o enunciado pergunta quanto que a área aumentou. A primeira área era 36, então a gente já analisou o perímetro, agora vamos falar de área. A primeira era 36,
E agora a área da segunda? É base vezes altura também. 6 vezes 8, 48 metros quadrados. E o que o enunciado quer saber? Quanto que aumentou na área? De 36 para 48, essa área aumentou 12. E vamos para a última questão da prova. Essa última questão aborda o conceito de volume, tá? Então dá uma conferida no edital que você está estudando. Uma caixa de papelão, na forma de um prisma reto de base retangular, tem suas medidas indicadas na figura. Essa caixa está com 3/5 da sua capacidade total preenchida com sabão em pó. Se todo esse sabão for dividido em porções de 125 cada uma, o número de porções obtidas será. Bom, eu vou descobrir primeiro quanto que cabe nessa caixa. É o volume da caixa. Como que eu calculo o volume da caixa? Eu multiplico as 3 dimensões. Então, 5 vezes 20 vezes 25. Só multiplicar. Então, o volume dessa caixa vai ser 2.500 centímetros cúbicos. Mas diz que ela está preenchida apenas 3/5. Então, eu vou calcular agora a fração. 3/5 de 2.500. Mas você já sabe que eu vou trocar esse D por uma multiplicação. Então, eu já coloquei a multiplicação. 2.500. Agora, para a gente fazer as contas de cabeça, o que você vai fazer? Você vai dividir 2.500 por 5, ou 25 por 5. Se eu dividir 25 por 5, dá 5. E tinha 2 zeros, né? E se eu dividir 5 por 5, dá 1. Então, vai ficar 3 vezes 500. 1.500 centímetros. Então, ela tem sabão até aqui, assim. Pronto. Isso aqui é o que eu tenho de sabão. Agora, o que o enunciado diz? Que vai pegar essa parte de sabão e vai dividir em porções de 125. E eu quero saber quantas porções. Então, eu vou pegar o 1.500 e vou dividir por porções de 125. E vou descobrir que eu vou conseguir 12 porções. Portanto, 12. Bons estudos para você.